lá, então. Olha só. Então, aqui, né? Quando a gente fala de síndrome do desconforto respiratório, síndrome respiratória aguda grave, a grande verdade é que o problema maior desse paciente na insuficiência respiratória é exatamente porque ele está em estado hipermetabólico. A SARA, a síndrome do desconforto, ela não é uma doença, ela é uma síndrome. E isso faz com que ela tenha inter-relação com múltiplos órgãos e sistemas. Então, ela recebe, né, o pulmão recebe informações a respeito do processo patológico que está acontecendo em vários órgãos, e as disfunções desse pulmão vai retroalimentar as alterações dos outros órgãos. Então, vira um ciclo vicioso, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que ela é uma parte de um conjunto de alterações patológicas muito graves que o doente está trazendo. E é essa a grande dificuldade, porque você não está lidando com o pulmão doente, você está lidando com disfunções múltiplas, que estão o tempo todo se retroalimentando e conversando entre si através de informações bioquímicas. Ó, que loucura! Por isso, você, como é que é? Tampa um santo, destampa o outro, né? Você ajeita aqui, o cobertor é curto, você melhora aqui, você descompensa ali, porque existe todo um estado hipermetabólico e de disfunção coletiva mesmo. É um negócio extremamente grave, extremamente sério. E no Brasil, antes da pandemia, nós tínhamos uma subnotificação de sepsis SARA. Porque, assim, ó, imagina que o indivíduo internou porque ele teve um acidente vascular encefálico, teve um AVC, um AVE. Aí, passou a fase aguda do AVE, mas ele continuou internado. Ele fez uma pneumonia, fez sepsis, síndrome do desconforto e acabou indo a óbito. A causa de óbito dele é AVE. Depois vem sepsis, vocês entendem? Então, quando consolida dados, a gente coloca, fica abaixo. E, na verdade, não foi o AVE que matou, né? Na verdade, quem levou o paciente ao óbito foi a sepsis. Só que quem levou a hospitalização e abriu as portas para ele desenvolver uma infecção multissistêmica foi o AVE. Então, por isso que teve, a gente tinha números que não eram reais. Depois da pandemia, isso mudou um pouco, teve um ajuste aí, e se coloca a causa de morte, a última causa real, que foi a que levou à disfunção de múltiplos órgãos. Então, os números vão mudar e vão mudar bastante, né? Então, assim, é claro que a pandemia trouxe uma configuração aí de sepse absurda, mas mesmo depois das fases mais graves da pandemia, a gente continuou tendo muito paciente sepse na UTI. Pode ser também os próprios pacientes que tiveram em estado grave, que retornaram com outras infecções. A gente sabe que no Brasil, dos pacientes entubados, 80% foram a óbito por Covid. É muita mortalidade. Então, alguma coisa a gente fez errado. É evidente que tem a condição da população. Quando a gente estratifica por área, a gente vai ver que os mais pobres morreram mais. Se você pega lá o índice de mortalidade do Einstein, de pacientes entubados, é de 25,5%, bem discrepante da soma do Brasil inteiro. Então, existem diferenças regionais, além da questão de equipamento, de equipe treinada, tem a questão do doente, né? Então, a gente tem uma população com pouco acesso à saúde primária. E isso, gente, não é para Covid, isso é para a vida. Vocês já devem ter pego o paciente que internou por causa de pneumonia e quando foram avaliar, ele era diabético, era hipertenso, tinha 2 coronárias entupidas, né? Aquelas coisas todas. Só que ele não era diagnosticado. O fato de não ser diagnosticado não significa que não tem a pereba. Tá lá, né? E aí, quando tem uma doença inflamatória séria como essas, todo o resto degringola.
E na Covid isso ficou mais evidente, mas isso foi bom, porque trouxe para nós à tona aquilo que a gente lida no nosso dia a dia, num número muito menor, é evidente, fora de uma pandemia, mas são situações aí cotidianas. A gente pega mesmo um paciente poliesculhambado. Todo mundo deve ter uma tia toda estragada, um tio todo errado. Isso se não for a gente mesmo, né? Eu sou hipertensa desde os 27 anos. Estou com 29 agora por dia, né? Sou hipertensa desde os 27. Tratada desde os 30 anos. Por quê? Herança, né? Herança de pobre é hipertensão, diabetes, dívida mesmo, né, gente? Não tem jeito. Mas a gente tem controle. Agora, o problema são as patologias, as comorbidades que as pessoas não diagnosticam. Então, não tem tratamento, não são controladas. A hora que tem um evento agudo, é uma bomba, né? Explode e degringola todo o resto. Então, quando a gente fala em síndrome do desconforto, lembra sempre, a SARA é o pulmão de sepse. A SARA é a resposta pulmonar à síndrome da resposta inflamatória aguda. Então, eu tenho uma resposta inflamatória multissistêmica. Todo mundo está inflamado. E aí, o pulmão, eu tenho pulmão de SARA, eu tenho a síndrome do desconforto. Então, quando a gente fala, é uma condição grave de insuficiência respiratória, porque eu tenho um dano muito importante da barreira alveolo-capilar. Então, a gente acaba tendo realmente uma dificuldade muito importante de troca gasosa e que demanda ventilação mecânica de maneira muito criteriosa. E aí, lembra que eu falei? Nem sempre o BO está no pulmão, né? A gente tem aí algumas causas que são pulmonares diretamente e tem causas extrapulmonares. Agora, o que nós sabemos é que, independente da causa, a causa primária desencadeou a SIRS, a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, né? Então, ó, por exemplo, pneumonia. Se a pneumonia ficar só lá contida na área que ela estava, não vai desenvolver síndrome do desconforto. Quando que a pneumonia desenvolve síndrome do desconforto? Quando ela evolui em sepse. Quando eu tenho uma resposta inflamatória muito exagerada àquela infecção. Quando eu tenho uma aspiração, vai fazer bronquopneumonia, ou ainda aspiração de conteúdo químico, que acaba causando uma pneumonite, né, que é uma inflamação por toxinas e não, né, por um gás tóxico, enfim, por um agente químico e não por um agente microbiológico. Quando eu tenho trauma torácico, a mesma coisa, principalmente se tiver contusão pulmonar. Contusão pulmonar é uma contusão mesmo, tem um sangramento, ali coagula, forma uma espécie de um hematoma, e ali inflama. Aquele processo inflamatório vai também, às vezes, dependendo da extensão, levar à produção de muita citocina inflamatória. E aí, a gente vai ter síndrome da resposta inflamatória. Quase afogamento, porque aí é fácil, né? Você teve praticamente o surfactante lavado. Inalação de gases. Extrapulmonar, sepse de qualquer causa. Então, pode ser um pé diabético, né? Eu tive um vizinho com 17 anos, foi a óbito por sepse de origem odontológica. Foi um canal maltratado, ficou ali muito tempo sem um antibiótico adequado e falou em sepse e morreu. Olha que loucura, 17 anos. Pancreatite, por quê? Também, inflamação de pâncreas, quando não é muito rapidamente tratada, ela vai evoluir em produção de muita citocina inflamatória. Politrauma, tudo que bate inflama, não é assim? Bateu, inflama. Agora, imagina em várias regiões. Muito mediador. Politransfusões, por quê? Resposta do sistema imunológico à chegada de muitas novas hemácias. Então, eu tenho hiperreatividade imunológica, produção de muitas citocinas. E as derivações cardiopulmonares, que é isso? SEC, ECMO. Por quê? Eu tiro sangue, né? No caso da SEC, a máquina faz a função do coração. No caso da ECMO, a máquina vai ajudar o pulmão. Só que em ambos casos, a gente tira o sangue do endotélio. Vocês sabiam que quem mantém o sangue
na sua homeostase, nas suas condições adequadas, é o endotélio, é a camada interna do vaso. Quando você tira do endotélio, você começa a ter precipitações de aglutinação, hiperativação imunológica, cascata de coagulação ativada, porque os linfócitos, eles reconhecem que estão fora do leito vascular. E aí, o sangue não entende que ele está passando numa máquina, ele entende que é uma máquina passando nele, né? O paciente também pode fazer a síndrome do desconforto por tumores. Por quê? Porque tem uma síndrome chamada carcinomatose. É quando o tumor já está num estágio muito evoluído e ele começa a produzir um monte de citocinas inflamatórias que caem na circulação e começa a circular para tudo quanto é canto, inflamando todo mundo, né? Então, acaba também desencadeando a SIRS, a síndrome da resposta inflamatória aguda. Enfim, gente, para ter síndrome do desconforto respiratório, tem que ter uma resposta inflamatória muito severa. Tá todo mundo inflamado. E aí o pulmão inflama também, ele é um dos principais, né? Na síndrome da resposta inflamatória, nós vamos ter 3 órgãos-alvo. Cardiovascular, o paciente choca, né? Porque a resposta cardiovascular, a lesão endotelial mediada por essas substâncias químicas inflamatórias, causa vasodilatação, diminui a resistência vascular periférica, acaba caindo a PA. Além disso, o endotélio perde a integridade, né? E aí começa a extravasar líquido, então o paciente também fica hipovolêmico. Cai o débito cardíaco e aí a PA despenca. Então, esse é um fator, esse é um dado importante. Pulmão, com a síndrome respiratória aguda grave, e rim. São os 3 órgãos que vão mais sofrer nos casos de CIRS. Depois vem todo mundo, viu? Vai se lascar a galera toda. Fígado também vai sofrer, a gente vai ter alterações gastrointestinais, e tudo isso leva a rebaixamento de nível de consciência. Por isso que o paciente, muitas vezes, chega para a gente até em coma já, por toxinas, por edema, excesso de líquido fora no interstício, alterações de pH e de oxigenação, né? O paciente está hipoxemiado realmente. Então, é um conjunto de BOs mesmo para a gente resolver e lembrar sempre que o paciente não é somente pulmão, né? Quando eu estou falando em síndrome do desconforto, eu estou falando de um paciente que é realmente poliesculhambado, né? Não é só pulmão que eu tenho que pensar. Tudo bem? Quem mais chegou? A Neilinha também tá aí. Deixa eu ver quem mais tá aí com a gente. Ai, que gente chique. Tá ruim na internet? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Deixa eu fechar coisas. Pode ser que eu tô com muita coisa aberta? Nem tô, viu, gente? Peraí, eu sei o que é. Gente, era melhor ficar lá no hotel, né? A internet de lá era boa. A Jaiane de Macapá, sua linda, seja bem-vinda, que bom você estar aqui. Deixa eu ver quem mais está aí com a gente. A Adriane, a Amandinha, a Camila já tinha visto, a Clivéia Braga, a Cris Arruda, beijo, Cris. Cristiane Souza, a Heloísa, Elozinha de Curitiba, a Enercita, Everton, Fabi, um beijo para você, menina. Fátima. Quem mais? A Gi já tinha falado, Hugo também, Jaiane Thaís, João, o Léo já tinha falado, Mariane, Mariela, Mariene, Nath, Chagas, a Neilinha, a Renatinha e o Robert Cardoso. Eita, nós, agora sim. Então, vamos lá, vamos continuar nosso trabalho aqui, né? Ô, gente, voltando aqui. Quando eu vou fazer a avaliação do paciente em síndrome do desconforto, eu preciso realmente saber qual é a fase que esse paciente está e qual é a causa. Já se falou muito em ventilação não invasiva para a síndrome do desconforto respiratório, para o adulto. Só que, dependendo da causa e da quantidade de mediador químico inflamatório que ele tem, não adianta pôr na não invasiva, protelar a intubação aumenta a mortalidade. Isso a Covid deixou para a gente muito claro. Então, avaliar lactato e avaliar PCR te ajuda muito nessa tomada de decisão. Quando a gente avalia os critérios, né, de classificação da SARA, leve, moderada e grave, a gente vai ver o tempo que começou a surgir aí as manifestações clínicas. Depois, a gente vai avaliar o grau de hipoxemia.
Então, relação PF, isso aqui é consenso de Berlim de 2012, já está sendo questionado, né? Por que isso? A relação PaO2, FiO2, ela fala da oxigenação tecidual. A PaO2 é o oxigênio que já dissociou da hemoglobina. Só que tem um problema, porque pode acontecer de, dependendo do estado que o paciente está, eu estou com uma PaO2 baixa e não foi troca gasosa. Quando eu olho o índice de ROX, que é a saturação dividido pela FiO2, eu estou vendo troca. Aí eu vejo troca gasosa. Por quê? Quando o oxigênio passa do alvéolo para o capilar, ele vai para a hemoglobina e não para o plasma. Ele vai para a hemoglobina. Aí a hemoglobina transporta até o tecido, lá no tecido ela dissocia, libera esse oxigênio para o plasma. E aí do plasma vai entrar na célula. A PaO2 é o oxigênio dissociado. Agora, se eu tenho uma alcalose, por exemplo, eu vou deixar a curva de dissociação da hemoglobina deslocada para a direita. Significa que a hemoglobina gruda no oxigênio e não solta mais. E se você for pensar, o início da insuficiência respiratória, o paciente está taquipneico, por conta da hipóxia. Então, ele fica ali, aumenta a frequência respiratória, o volume corrente muito, muito, muito. Só que esse aumento do volume minuto, né, que é o volume corrente vezes a frequência respiratória, não é eficiente para melhora da entrada de O2 no sangue, mas é eficiente para tirar CO2. Nesse momento que eu ainda não tenho uma lesão tão importante da barreira alvéolo-capilar, eu vou ser muito eficiente jogando o CO2 fora com taquipneia, mas eu não corrijo a oxigenação. Então, é muito comum, logo no início aí da insuficiência respiratória, o paciente está com uma alcalose respiratória, porque ele está com volume minuto aumentado, e aí é muito bom para jogar CO2 fora. E lembra sempre disso. A alcalose, ela aumenta a afinidade da hemoglobina ao oxigênio. Então, a hemoglobina gruda no oxigênio. É difícil ela liberar esse oxigênio no plasma. Então, a PaO2 pode cair. Porque, lembra, PaO2 é o oxigênio dissociado. Já na acidose, a hemoglobina perde a afinidade pelo O2. Então, ela cata o O2, solta, cata, solta, e vai perdendo. Geralmente, o paciente em síndrome do desconforto, ele começa a fazer acidose numa fase mais secundária. Primeiro, ele faz alcalose, porque a hipóxia causa taquipneia. Então, quando eu olho a PaO2, será que ela está refletindo realmente as alterações de troca gasosa? Por isso, depois de tudo que se viu na literatura, se fala mais sobre a relação saturação de O2 dividido pela FiO2 do que de verdade, né, que é o índice ROX, de verdade a PF, a relação PaO2-FiO2. Eu falei de alcalose, mas tem outras condições que podem fazer com que eu tenha uma redução da liberação do oxigênio pela hemoglobina, tá bom? E sempre que se olha PF, tem que ver se o paciente está já com algum dispositivo, né? Com PIP e a FiO2, ela precisa ser certinha, né? Preciso estar ou em sistema de arrastamento de ar, que é o sistema de Venturi, ou em máscara, ou em cânula nasal de alto fluxo, senão eu perco um pouco o parâmetro. Quando está com não reinalante, outros dispositivos, a gente não tem uma certeza da FiO2, você até calcula, mas você não consegue ter precisão. Depois, a gente vai avaliar a radiografia. Então, você vai ter aí anormalidades bilaterais, não pode ter nódulos. Por quê? Porque em alguns casos de câncer de pulmão, o nódulo é que está liberando toxina, ou ele está congestionando a circulação linfática intrapulmonar, causando vidro fosco. Então, eu preciso descartar nódulos e massas. Lembra sempre assim, ó, nódulo tem menos que 3 centímetros, massa tem mais que 3 centímetros. Nem sempre é câncer, pode ser benigno, embora que pulmão é muito raro,
você achar nódulo benigno, a não ser que seja calcificado. Mas eu preciso descartar isso para ter certeza que não é sobrecarga devido à presença do nódulo, né? Então, descartou isso, aí a gente vai avaliar parênquima mesmo. Mas o vidro fosco é muito fácil de identificar, né? Aquela imagem que parece uma baforada no copo. Pois é, fica uma imagem opaca, mas que não perde volume, né? Então, você vai ter ainda áreas ventiladas, fica cinza. Diferente da opacidade. A opacidade tem perda de volume. Quando você olha uma imagem que tem condensação, né? Você vai ver tudo bem branco e não tem nada de ar. Então, fica bem brancão. Perdeu volume, perdeu área aerada. No vidro fosco, não. Você tem mistura de líquido com ar. Por isso que fica aquele 50 tons de cinza, né? Fica mais transparente, não fica tão brancão, assim, não fica tão opaco. Então, esses critérios... Vai sair um guideline agora em janeiro de 2023, incluindo todos esses novos critérios, e a gente está muito desatualizado no Brasil. As últimas diretrizes de ventilação mecânica oficiais foi de 2013, gente, pelo amor de Deus. Depois disso, já mudou um monte de coisa, né? Muita água já passou aí pela ponte depois de 2013, né? Quem nasceu em 2013 já tá bom de trabalhar, né? Olha, querendo fazer criancinhas escravas, né? Judiação, nem pode. Olha só. Aí, a patogenia, então. Para vocês entenderem a diferença das condensações e do vidro fosco. A condensação tá aqui, ó, essa imagem bem branca, onde está o apontador, bem opaca, com perda de volume, não tem nada aerado aqui. Isso aqui é uma tomografia, né, com cortes axiais, e ó, tá vendo? Você não enxerga nada de ar. Olha um pouquinho mais para cima. O vidro fosco, mais para a base do pulmão, desculpa. O vidro fosco, ele também é opaco, mas você percebe que ele é mais cinza, né? Ele tem ainda áreas ventiladas, ele ainda tem um pouquinho de ar. Então, qual que é a diferença? Na condensação, você tem infiltrados alvéolo intersticiais com perda de volume pulmonar. No vidro fosco, você também tem infiltrados alvéolo intersticiais, mas não teve perda de volume pulmonar. Ainda tem um arzinho passeando por ali, não perdeu, o líquido é um pouco mais fluido, então acaba ainda tendo a presença de ar nessa situação. Aqui a gente vê um alargamento de hilo, né, e a vasculatura bem dilatada, né, então mostra, inclusive, que pode estar acontecendo hipertensão pulmonar. Por quê? A presença do edema, a presença do vidro fosco e dessas áreas de condensação muito grandes, elas comprimem a vasculatura. Os vasos ficam tudo lá apertado, coitado, estrangulados. E isso aumenta a resistência vascular pulmonar. Então, aumenta a pressão também de capilar pulmonar. Pressão de capilar pulmonar abaixo de 17. Na síndrome do desconforto vai estar sempre acima de 18, né? Então, é um achado bem importante para a gente. E por que esse achado é importante? Alguns pulmões não são recrutáveis. Várias coisas podem estar levando ao não recrutamento, né? Ao pulmão não responder ao recrutamento alveolar. Uma das coisas é a hipertensão pulmonar. Porque quando eu recruto, quando eu aumento a PIP, eu vou comprimir ainda mais esse capilar. Eu vou aumentar ainda mais essa resistência. E aí não perfunde. E aí adianta o quê? Eu ter ar, ter oxigênio, mas não ter sangue para levar esse oxigênio. Vocês percebem? Então, por isso que uma das coisas que mudou depois da pandemia, que os documentos trazem muito claro mesmo, é a avaliação necessária de recrutabilidade do pulmão antes de ser recrutado, para a gente não causar uma hiperdistensão de algumas áreas, não melhora outras áreas e ainda trazer pioras da pressão do capilar pulmonar, né? Você acaba tendo uma piora da hipertensão pulmonar. Então, a gente já está de olho nisso. Tem shunt,
Então, áreas que estão perfundidas, mas não ventilam direito, isso é óbvio pelo raio-x, né? A complacência despenca, evidente. O pulmão cheio de líquido, surfactante nativo, porque o surfactante, além de manter os alvéolos abertos, ele é um lubrificante. Então, a gente acaba perdendo complacência, porque tem áreas de colapso alveolar, e, além disso, o pulmão perde a lubrificação. Ele começa a lesionar por cisalhamento, porque eu não tenho esse líquido importante que reduz o atrito durante a dinâmica ventilatória. É muito BO, né, gente? Hipertensão pulmonar, como eu já tinha dito. Por isso, quando o pessoal falar para você que fisioterapia é massagem, você manda a pessoa ir passear, né? Porque entender de um BO desse e fazer a pessoa ventilar, né, ainda por cima, pelo amor de Deus, é muita responsabilidade. Ah lá, ó, a Rê falou que tá tudo bem, a Jaiane de Macapá, o João, VNI apenas Sara leve. Exato, João. E João ainda tem agora esses marcadores aí de lactato que eu vou comentar com vocês, que ajudam um pouco mais ainda a gente a decidir se vale a pena fazer a não invasiva ou se vale a pena entubar logo de uma vez esse doente. Gil, saturação da gaso, tá? É a saturação central, não pode ser a periférica. A saturação periférica nesse paciente que está poliesculachado, né, ela pode estar sendo impactada por perfusão periférica, né, ainda mais o paciente está chocado, aí não está chegando direitinho a hemoglobina lá na extremidade. Então, a gente não pode confiar, é a saturação da gasometria mesmo que faz o índice de ROX. Tudo bem? É claro que para você avaliar a monitorização contínua do paciente, você não vai ficar colhendo gás toda hora, né? Então, você pode pegar a saturação periférica, em alguns casos ali, mas para monitorização contínua, para definição mesmo de critérios, aí não, precisa ser saturação da gasometria. E sempre que for avaliar qualquer índice que use saturação periférica, precisa avaliar muito bem a curva do oxímetro. Por quê? A curva do oxímetro te conta se realmente aquela leitura está sendo fiel. Então, se a curva estiver baixinha, desorganizada, toda anárquica, nem pega, porque ele pode até estar lendo ali, mas não está lendo na plenitude a hemoglobina, não. Então, a gente não olha, né, curva de saturação, mas precisa olhar, porque é o que conta para a gente a qualidade da leitura da saturação de O2. Tudo bem, gente? Ó, quando você tiver agora já começa as festas de fim de ano, né? A festa da firma é ótima. Festa de Natal, né? Eu adoro festa de Natal, porque eu fico muito tempo sem ver todos os parentes, assim, pensa que a minha família é muito unida, mas todo mundo trabalha muito, tal, né? E aí eu fico pensando, meu Deus, que saudade, né? A gente podia se ver mais. Mas é muito legal, porque no Natal a gente lembra por que é bom não se ver tanto, né, gente? Porque tem uns parentes que a gente quer matar um pouco, né? Mas o que é legal nessas festas, assim, é da hora, assim, ó, porque primeiro que a sua família te acha o herói da casa, né, não? E aí você comenta uns negócios desse, da síndrome do desconforto, fala do paciente que se atendeu, né, do índice de ROX, da relação PF. Nossa, ninguém entende nada, mas eles acham o máximo. Eu tenho um tio que fica me provocando, perguntando de doente só para eu falar, ele acha bonito, eu não aguento, tio Zeca. É muito engraçado. Sabe aquele tio que não casou, tá sempre fumando um derby? É ele tá sempre com um derby no canto. Às vezes tá apagado, mas ele tem um derby no canto da boca, né? Parece que tem 145 anos e tem só 60, né? De tanto que fuma, aquela desgraceira. Fabi, é mais fidedigno o ROGS? Então a relação PF caiu por terra? Fabi, não é que caiu por terra. Ó, quando ainda não caiu, ainda, né? Mas, tipo, né, tá tremendo, assim. Qual que é o problema? A relação PF, ela pode não ser fiel com relação à troca gasosa, entende? Porque, ó, quando o oxigênio sai do pulmão e vai para o sangue, ele vai para a hemoglobina. Então, a saturação é muito melhor para te contar de troca gasosa. Quando eu estou avaliando pulmão, o índice de ROX, ele é melhor. Agora, quando eu estou olhando a oxigenação tecidual, sistêmica, né, dos órgãos, aí é relação PF, entende a diferença?
Então, no início da síndrome do desconforto, para a classificação, a gente está vendo nos estudos que o índice de ROX é melhor. Não caiu ainda, não tem nenhum documento falando não use a APF, mas eu acredito que ela vai ser secundária. O índice, acredito não, né? O que todos os trabalhos vêm mostrando, que o índice de ROX, ele te conta melhor sobre a troca gasosa. Como a ventilação vai atuar diretamente no pulmão, e isso vai ter impacto depois nos órgãos e sistemas, tudo bem. Mas na troca em si, o índice de ROX é melhor. Porque, ó, até chegar a PaO2 depende de muita coisa. Você, às vezes, está saturando bem, mas a PaO2 está no pé. E se o cara estiver anêmico? Ó, você já pensou num paciente anêmico? Né? Então, assim, tem tudo isso de impacto na PaO2. Se o paciente está com muita noradrenalina, a nora é desgraça para fazer diminuir a liberação, porque ela diminui, né? Ela fecha a periferia, e aí você acaba tendo uma PaO2 mais baixa. Além disso, tem aquela condição do primeiro momento de ser alcalose, né? E aí a alcalose aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, a PaO2 cai, a saturação continua normal e a PaO2 despenca. Mas despencou por quê? Porque tem alcalose. Então, a PaO2, ela não depende só da troca gasosa pulmonar, ela depende das condições do tecido, da homeostase, da hemodinâmica, ela depende de outras variáveis, diferente da saturação, porque a saturação depende direto da troca gasosa mesmo, pulmão e sangue, né? Entre ali as duas estruturas, alvéolo e capilar. Então, ela está bem estremecida, a relação, né? Literalmente, né? Então, uma DR sobre a relação PaO2-FO2. Hoje em dia, a gente usa mesmo ROX. Tudo bem? O índice de ROX, Cris, a gente vai fazer. Primeiro, que você precisa sempre lembrar de fazer o cálculo, né, da saturação dividido pela FO2, pela frequência respiratória, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó, que eu passo para vocês a tabelinha bem bonitinha. Ela é bem usada para cânula nasal de alto fluxo, né, o índice de ROX, porque você tem precisão da FO2, né? Então, acaba sendo mais utilizada para você ter uma fidelidade ali da FO2, na verdade. Mas, ó, lembra que é saturação de O2 dividido pela FO2, depois dividido pela frequência respiratória, né? Não se esqueça disso. E aí, a gente vai considerar a intubação, o índice de ROX abaixo de 3,85. Eu achei que eu tinha colocado no slide, eu não coloquei, não. Então, ó, abaixo de 3,85, Cris, não insista, né? É melhor realmente intubar o paciente, porque ele não está tendo boa troca, ele não está tendo boa resposta ao aumento da fração inspirada de O2. Essa semana eu fiz uma live, semana passada, eu acho, falando de oxigenação, de suplementação de oxigênio a 100%, né? E, às vezes, a gente está dando uma quantidade de oxigênio muito alta para o paciente e isso pode dificultar a troca. Por isso que é legal o índice de ROX também. Sabe por quê? Não sei se vocês assistiram. Ó, quando a gente dá oxigênio para o paciente, quando a gente inspira, na mistura de gases que nós estamos inalando, tem nitrogênio, né? Então, no ar comprimido lá do hospital, tem nitrogênio também, faz parte, né, do ar atmosférico. E o nitrogênio, ele é muito importante na abertura da barreira alvéolo-capilar, porque o oxigênio, ele não é bom para difundir, ele não é permeável, o coeficiente de fusão do oxigênio é muito baixo. Só que o nitrogênio, ele empurra o oxigênio para dentro, ele empurra o oxigênio do alvéolo capilar. Quando a gente está dando 100% de O2, eu tirei o nitrogênio da parada, olha que tristeza. Então, você aumenta a pressão de difusão por um lado, porque quanto maior a quantidade de gás, maior a pressão de difusão, então isso deveria melhorar a troca. Só que, por outro lado, você tira um elemento extremamente importante na hora da difusão dos gases acontecer. Então, mais uma vez, né, a literatura vem falando do índice de ROX, porque eu acabo, inclusive, considerando as condições ali da difusão, de troca.
né? E uma dessas condições é realmente, além da FO2 estar muito alta, né? Enfim, e o que vai despencar o índice, mas você também tira a presença do nitrogênio aí da jogada. A gente nunca deve colocar oxigênio a 100%, viu? A literatura já falava isso, mas não melhora a saturação de O2, de verdade. Então, o ideal, se você está precisando de muito O2, deixe 90 que seja, mas 100%, oxigênio puro nunca. Além das lesões, que a gente já sabe, enfim, não é sobre isso, mas é porque a gente não viabiliza a troca gasosa pela falta do nitrogênio. O nitrogênio é muito importante nessa mistura de gases. E aí, O2 puro, não tem nitrogênio. Então, Cris, abaixo de 3,85. Eu achei que eu tinha colocado nos slides, mas eu não coloquei não, me desculpem. Tudo bem? Mais alguém? Deixa eu ver aqui vocês. Espera aí, voltei aqui. Rê, podemos visualizar, então, sem estar usando a cânula nasal? Rê, o problema de você usar o índice de ROX fora da cânula nasal é você saber a F de O2 com precisão. Se você está usando sistemas de arrastamento de ar, como a máscara de Venturi, você pode fazer sim, tá? Então, assim, a diferença é essa. Por exemplo, máscara não reinalante, não dá. Né? Máscara de macronebulização, não dá. Catéter, cânula nasal, né? Catéter simples, não dá. Porque você não sabe exatamente a FO2, você estima, né, a FO2. Mas pode estar tendo perda, o paciente pode ter uma respiração mais oral, predominantemente, e isso acaba tirando um pouco a fidelidade, né? Agora, com máscara de arrastamento de ar, né, que é o sistema de Venturi, ou a cânula nasal de alto fluxo, você pode usar sim. Por que o nome sistema de arrastamento de ar? Ô, Nath, é assim, ó, o sistema de arrastamento, você já viu? O sistema de Venturi tem aquelas válvulas, né? E embaixo você liga o oxigênio, e geralmente é um fluxo alto de oxigênio. E essas válvulas, elas têm umas janelinhas, não é? Aquelas janelas, elas têm umas dimensões calculadas lá para entrar uma certa quantidade de ar ambiente conforme o oxigênio passa. E aí mistura o oxigênio da rede que você está dando com o ar que aquela janelinha está puxando. O oxigênio ele gera uma espécie de vácuo a hora que ele passa ali nas janelinhas, e aí a janela suga o ar do meio externo, e aí mistura o oxigênio que você está administrando com o ar que entra pelas válvulas do sistema de Venturi. Por isso que é arrastamento de ar. O próprio oxigênio gera essa varredura, puxa o ar que está no ambiente para dentro do sistema. Tá bom? Aí o sistema de Venturi. Venturi mesmo, achei que fosse exclusivo para Canaf. Ó, Rê, ele foi criado para Canaf, tá? Ele foi criado para Canaf. Mas a gente já tem literatura aí, tem um estudo da Respiratory Care de 2021, de Covid mesmo, usando o índice de ROX para máscara de arrastamento de ar. Já tem um outro estudo da The New England também que usa, então já está sendo validado para sistema de arrastamento. O que mais? Pensou em Venturi, acho que foi, né? Então tá bom, então vamos continuar aqui. Bom, meus amores, olha só. Então, ó, agora você já tem vários assuntos para conversar na noite de Natal da tua família, né? Ô, gente, vocês não ficam com inveja das famílias dos outros no Natal? Porque eu vejo, assim, ó, você vê lá, o pessoal monta umas mesas bonitas, aquela Virgínia lá daquele Leonardo, eu quero matar aquela mulher, ela é toda perfeita, linda, tem duas criancinhas lindas. Ai, a mulher pariu, daí já tá na rede social linda, daí a mesa de Natal dela é toda maravilhosa, as pessoas são educadas. Na minha casa, mano, deu meia-noite, tá todo mundo já zoado, a gente já comeu o peru inteiro, porque a gente não consegue esperar a hora da ceia, sabe assim? Não tem, a mesa se arruma, dá 5 minutos, tá todo mundo zoado, já acabou os pratos, tudo na sala. Ai, nem dá para ter elegância desse povo, né? Mas, pelo menos, dá para a gente falar de síndrome do desconforto, todo mundo vem te perguntar das coisas, ainda mais depois da pandemia que nós ficamos famosos. Aproveita esse momento. Ô, gente, olha aqui esse videozinho do pulmão de Sara. Ué, acho que não vai. Peraí. Ai, que droga. Peraí.
Ah, agora foi. Ó, então, acho que vocês já viram essa imagem comigo, é da Visibobari. Então, olha só, a lesão endotelial causando extravasamento de fluido, é um fluido qualquer? É nada, é exudato, né? Tem um monte de mediador químico inflamatório, além de plasma. Então, tem uma perda fluídica bem importante para o interstício. Esse líquido, ele é um líquido que causa mais danos ainda à barreira alveolo-capilar, porque eu estou falando não é edema pulmonar cardiogênico, que só tem plasma. Aqui tem toxina, histamina, bradicinina, fator de necrose tumoral, leucotrieno pra caramba, e isso danifica ainda mais. No primeiro momento, o líquido extravasa para o interstício, que é o espaço que tem entre o alvéolo capilar. Mas, à medida que vai aumentando a liberação desse fluido, ele acaba indo para dentro do alvéolo, e não é só o fluido. Vai ter restos hemáticos, começa a ter liberação de plaquetas, entre outras substâncias hemáticas. Então, quando a gente fala de dano de barreira alvéolo-capilar, além do surfactante, eu tenho mesmo um processo inflamatório muito severo, que espessa demais a barreira. Por isso a saturação é tão importante. Porque como que eu passo o oxigênio desse alvéolo que é todo permeável, bonitão, né? Tem um macrófago outro lá, células do tipo 2, para esse alvéolo aqui, que está cheio de restos, cheio de radicais livres, cheio de proteases, além da presença do próprio agente, muitas vezes tem bactéria, e às vezes, gente, a síndrome do desconforto é causada por outros fatores não pulmonares. Agora esquece, pulmão cheio de líquido vai infectar. Então, se o paciente não tinha pneumonia, ele vai ter, porque o ambiente favorece muito, né, o desenvolvimento e proliferação de micro-organismos. E olha a nossa mortalidade em SARA, não COVID, tá bom? Como é alta, né? Na América Latina, e a média total, 54%, na América do Norte, 50%, na Europa, 64%. Olha aí, a gente está na média, né? Entre a América e a Europa. Pré-ventilação mecânica, com critérios bem estabelecidos, a gente tem mortalidade de 49% versus 61% na Europa. Pós-ventilação, 61 versus 66. Isso, SARA geral, né? Não COVID. A gente não está contabilizando o COVID. Então, dentro da América Latina, a gente tem um contexto aí, talvez por ser um pouco mais conservador e tudo mais, mas a mortalidade é muito alta, né? A gente é um pouquinho melhor do que a Europa só, mas é muito alta essa mortalidade. Agora, lembrando, né, gente, que quando a gente fala em percentual, em porcentagem, a gente não está falando em números absolutos. A quantidade de pacientes sepsis que nós temos é muito maior do que a quantidade de pacientes sepsis na Europa, né? A gente tem uma epidemia de sepsis no Brasil, a gente tem muita sepsis. Aqui, a evolução, então, da imagem, lembrando, né, gente, que aqui, ó, pretinho é broncograma aéreo, né? Então, ó, aqui você tem consolidação, aí, como a consolidação não deixa entregar, o ar fica nos bronquíolos, e aí dilata, né? E aí faz esses broncogramas aqui. E aqui a gente tem vidro fosco, vidro fosco. Depois, você tem o que a gente chama de pavimentação em mosaico. Na pavimentação, você vai ver que vai ter a tendência do edema e para a periferia do pulmão, para as bordas, e ele começa a fazer lojas, né? Então, ele fica parecendo um mosaico mesmo. E aí tem mistura de consolidação com vidro fosco e essa regionalização mesmo, né? Do fluido, e ele acaba tendendo para as bases e para a periferia do pulmão. O pulmão fica muito mais pesado, né? E por isso que a posição prona agora, ela vai ser indicada cada vez mais precocemente. É muito louco, né, gente? A gente achar que aumentar a PIP, recrutar pulmão, é melhor do que pronar. Porque a gente sempre fala que prona só depois que as medidas ventilatórias não deram certo. Isso também é outra coisa que está caindo. Porque a posição prona, ela é mais fisiológica e menos agressiva para o pulmão. Então, por que a gente demora tanto para pronar?
Às vezes, a prona não dá boa resposta, porque já está em pavimentação de mosaico e em lojas muito bem definidas. Então, o líquido ele já está muito condensado e é difícil ele deslocar, porque a ideia da posição prona é você deslocar o líquido, principalmente das bases, para as regiões mais apicais, deixar o pulmão um pouco mais homogêneo, principalmente na maior área, né? As bases, elas não são, é uma área grande, mas o mais legal das bases é que os alvéolos são maiores, né? Ela é menos perfundida, mas os alvéolos das bases são maiores. E isso aumenta a superfície de troca gasosa num pulmão que está com muito líquido. Então, é um ótimo negócio, né? E a gente acaba muitas vezes perdendo a mão aí da posição prona. Uma das coisas que foi muito legal na pandemia e que mudou a consciência das equipes é a prona, porque, gente do céu, não sei vocês, mas antes, para você convencer a equipe de pronar um paciente, pelo amor de Deus, você tinha que acender 5 velas, não é? Ficar lá fazendo discursos e mais discursos, porque a pessoa era muito resistente. Existe o risco inerente do procedimento? Claro que existe. Agora, com equipes treinadas, pelo amor de Deus, né, gente? Hoje em dia a gente prona assim, né? Paciente espirrou, tossiu, pá, você pronou. Pronei paciente com 210 quilos. A gente teve que colocar 2 macas, porque não dava nem para pronar na mesma maca, a maca caía, virava. Então, a gente se aprimorou nisso. E uma das coisas que vem nas próximas diretrizes é a posição prona ser preconizada já quando você tem SARA moderada e não esperar você degringolar, ter essa PF abaixo de 150, que é tão agressivo, com o pulmão já muito ruim, já não está respondendo a parâmetros, né? Vamos ser conservador com esse pulmão. Até porque, de novo, uma das coisas que ficou mais evidenciadas, e a gente está pegando muita gente agora lá no ambulatório, são as lesões pelo estresse mecânico da ventilação. Então, eu não sei se já pegaram isso, de você pegar o paciente, entubar, até estava ruim, mas depois que entubou, rapaz, o negócio fica desesperador. Por quê? Primeiro, porque a gente demora um pouco para entender, né? Aquela primeira fase de parâmetros ventilatórios é meio às cegas. Você vai pelo peso predito, tudo bem, mas você não conhece ainda a mecânica ventilatória do paciente. Você ainda não sabe como está a complacência. Então, vai ali meio que vamos assim, né? No empírico, depois você ajusta. E depois que essas primeiras horas, elas são essenciais para a acomodação e a interação cardiopulmonar com a pressão positiva. E a gente era muito agressivo nessa primeira hora, até por não saber como é que estava o pulmão ainda, muito estresse. Então, a gente lesionou muito o pulmão com o ventilador mecânico. Por isso que hoje em dia a gente tem muito claro as lesões induzidas pela ventilação mecânica e a gente já entendeu que a hipóxia é aceitável, é claro que não em níveis agressivos, né, a ponto de levar a lesões neuronais, mas é mais interessante você permitir um grau de hipóxia e de hipoxemia do que você causar lesões gravíssimas, porque daí depois você vai precisar dar parâmetro mesmo, porque agora você não tem uma lesão somente pela doença de base. O ventilador mecânico acabou lesionando o pulmão do paciente. Eu sou da época que tinha a Bird. Vou contar uma coisa para vocês. Eu fui para o Haiti quando teve o terremoto, em 2010. E aí o terremoto foi dia 12 de janeiro. Eu cheguei no Haiti no dia 16 de janeiro. Eu faço um voluntariado para uma organização que chama Voluntários em Férias. Então, as minhas férias eu sempre tiro 15 dias, descanso 15 dias eu atendo. Hoje em dia eu não saio mais do Brasil, eu dei uma surtada tal, e eu já entendi que eu tenho muita coisa para fazer aqui no meu país, né? A gente sempre quer cuidar dos próximos dos outros, né? Parece que é mais legal, é mais nobre. E o próximo, mais próximo, nosso vizinho aqui, a gente nem olha na cara. Mas, enfim, eu fui para o Haiti e foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito, muito, né? Primeiro, porque a gente não tinha nada, tinha Deus, nós e o povo quebrado.
muita síndrome do desconforto por politraumatismo, por trauma torácico, contusão pulmonar, né? E aí por diante. E segundo, que você tem que ter clínica, porque não tinha exame, não tinha nada, a gente ficava em tendas, às vezes a gente conseguia um raio-x ou outro, né? Mas, assim, muito, muito precário, não tinha energia elétrica, então o que se considerava de energia elétrica ficava mais para os pacientes mais críticos, mas muito crítico mesmo, e para o centro cirúrgico. Então, você tinha que saber auscultar, avaliar, ver complacência ali na expansibilidade. E como não tinha energia, em Porto Príncipe, a gente ventilou com BIRD, uma galera. E, gente, era impressionante a piora dos pacientes. Você entubava, quando você começava a ventilar no dia seguinte, era um negócio absurdo, a complacência pulmonar despencava, e a gente não tinha como medir isso, mas a gente sabia que piorava a complacência, por quê? Porque começava a dar pressão de pico, né? Então batia lá as pressões que o BIRD tem um alarmezinho lá de pressão, você não conseguia uma expansibilidade adequada. Então, hoje, a gente já entendeu muito bem que era lesão induzida pela ventilação. E o BIRD ainda tem um problema, porque não tem PIP. Então, olha que loucura. Você abre o pulmão, fecha o pulmão. Abre o pulmão, fecha o pulmão. Alguns, a gente colocava válvula mecânica de PIP, aquelas válvulas de mola, sabe? No ramo expiratório, para pelo menos dar alguma PIP para o paciente. Os mais graves a gente colocava válvula mecânica. E os outros a gente fazia selo d'água. Olha que coisa louca. Colocava o ramo expiratório no frasco com água para poder dar pressão expiratória positiva. Olha, eu vou contar para vocês. Foi uma das experiências mais. Eu não consigo nem decodificar. Eu demorei muito para reorganizar minha cabeça quando eu voltei do Haiti. Porque muita dor, né? Muito sofrimento. O limiar de dor das pessoas é muito dependente de como elas vivem, né? E lá já é muito ruim, né? Eles estão em guerra civil há quantos anos? Há 300 anos de guerra civil. Então, assim, o limiar de dor deles é muito alto. Eles aguentam muito, muito mesmo. Quando eu voltei de lá, o pessoal falava, ah, eu tô com dor de cabeça. Eu falava, ah, que frescura. Para com isso, né? E não é sobre isso, né? A pior dor é a dor que a gente está sentindo na hora. É muito diferente você tentar comparar uma pessoa que não tem saúde pública, saneamento básico, e não tem absolutamente nada, com aqui no Brasil. Assim, ainda mais em São Paulo, a gente não entende. O Brasil é gigante, continental. A gente fica aqui no nosso umbigo, não tem noção do que está acontecendo no país. Mas, assim, lá, para mim, a síndrome do desconforto ficou caracterizada. A gente pegava pulmão, às vezes era só contusão pulmonar. Num dia, no dia seguinte, estava com lesão pulmonar aguda crepitando de ápice à base. E hoje, isso é muito bem documentado pela literatura. Então, quando a gente está falando, né, de pacientes que estão ventilando com pressão de pico, pressão de platô muito alta, olha isso, 5 minutos. Em 20 minutos, olha o que se fez com esse pulmão. É um negócio que não. Isso é pulmão de porco, tá? É muito rápido. Então, a gente, quando aquele primeiro minuto de introdução da ventilação mecânica, não fique ansioso para saturar o paciente. Não fique. A gente fica muito angustiado esperando a gaso. Ai, meu Deus, não melhorou a saturação. Calma. A gente vai ter que redistribuir líquido, você vai ter que reorganizar, tem que ter interação cardiopulmonar com a pressão positiva. A gente lesa o paciente na primeira hora. Aí, depois você começa a monitorar melhor, mas aí você já lesionou muito. Então, os estudos que trazem aí pulmão animal, né, esses pulmões aí, é de síndrome de desconforto por bactéria, não é viral. Mas fizeram muitos estudos anatomopatológicos de pulmão de Covid com tomografia pós-mortem, porque não estava podendo fazer autópsia logo no começo, então fazia a tomo, sequenciamento de tomo. E era um negócio impressionante o grau de lesão pulmonar. E isso ficou muito consolidado. Daí começaram a fazer a avaliação em animais, né? E porco é sempre bom para avaliar, porque o pulmão do porco é muito parecido com o nosso, com relação ao tamanho, então você não precisa ficar fazendo tantas regressões estatísticas, sabe? 20 minutos, gente. 20 minutos.
Então, assim, é o minuto. A Camila veio com esse termo e eu achei ele muito pertinente. Minuto ouro da ventilação. É aquela hora que você acabou de entubar e conectou o paciente no ventilador mecânico. E geralmente a gente espera a gaso chegar para reajustar, ou enfim, né? Fica aquela agonia de saturar o paciente. Então, a gente aceita a saturação acima de 85% hoje em dia, sem grandes sofrimentos. A gente aceita a hipercapnia com pH de até 7,25, até 7,20 a gente anda aceitando, né? Então, você pode ter elevação de CO2 desde que o pH permaneça acima de 7,2. Tudo isso para a gente não permitir pressões elevadas. Volume corrente excessivo. E às vezes o volume até está controlado, mas a pressão de pico não, porque o pulmão está resistente e você está dando um volume e o paciente ainda não teve aquela interação. Então, começar com volume baixo, de verdade. A gente pensava antes em 6 ml por quilo, 4 a 5 ml por quilo. 4 a 6 ml por quilo. No começo da ventilação, essa primeira hora, 4 a 5 ml por quilo. É o momento da interação cardiopulmonar. É o momento que o pulmão precisa se adaptar todo à pressão positiva. Não é o volume corrente que homogeneiza o pulmão. Não é o volume corrente. Então, assim, entubou é titular PIP, né? Já avaliar a mecânica imediatamente. É claro que daqui a 2 horas você vai avaliar de novo, porque depois que ele fez toda a reorganização com relação às pressões, essa mecânica pulmonar vai mudar, mas assim que entuba, precisa fazer toda essa avaliação. Me dá muita angústia, porque é muito comum entubar o paciente, daí vai passar em tracate, vai passar não sei o quê, e você vai deixando essa avaliação mecânica mais pormenorizada para trás. Precisa reconscientizar as equipes. Entubou, curariza, né? Sara, entubou, curare. Pelo menos na primeira hora, para você ter o pulmão na mão. O paciente, ele vai tentar interagir com a ventilação, porque o centro respiratório dele está enlouquecido por oxigênio, está enlouquecido para lavar CO2. Então, ele tem hiperestímulo de centro respiratório bulbar, quimiorreceptor. Aí, mesmo sedado com dormonide fentanil, o centro respiratório não deprime. Então, ele começa a interagir com a ventilação. Não é hora do paciente interagir com a ventilação a primeira hora da ventilação mecânica. Os estudos são muito, muito contundentes isso. A primeira até a segunda hora de ventilação, o paciente tem que estar controlado, completamente controlado. Por quê? Você permite a interação cardiopulmonar, você permite a distribuição das pressões melhor no pulmão, sem que haja lesões por cisalhamento, sem que haja mecanotraumas, porque quanto mais o paciente interage, ele quer aumentar o volume corrente, mesmo que eles não esteja brigando, ele vai aumentar o volume minuto através da frequência respiratória, que é um outro dado importante. A gente achava, até a pandemia, que o problema era só volume corrente. Não é. A frequência respiratória também é indutora de lesão. Também é indutora de lesão. Então, às vezes, fala, tá com a frequência um pouco mais alta, mas ele tá com volume baixo, então tá bom, vou deixar. Até o capítulo 2, né? Frequências aí, acima de 30, 35, além de aumentar a chance de alto PIP, também leva a estresse mecânico, porque você abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha o pulmão. Então, ventilação necessária, só que não tem jeito. Parcimônia mesmo, né? São as lesões pulmonares. A coisa mais contundente que a pandemia mostrou para a gente, que os estudos mostram, é realmente a lesão pulmonar induzida pelo ventilador. Então, é muito interessante, porque cada vez mais nós vamos escutar estratégias ventilatórias conservadoras. Cada vez mais nós vamos ter que permitir oxigenação um pouco mais baixa, aceitar mais acidose. A gente não aguenta, a gente fica louco. Ai, meu Deus, tá com pH 7,25, eu preciso lavar esse CO2. Não precisa, porque isso vai ser a fase super aguda, dura 48 horas.
Se a gente vai e lasca a mão na ventilação e aumenta a lesão pulmonar, aí essa fase que duraria só 48 horas, né, se estendendo no máximo aí a 72 horas, ela vai ficar dias. E aí você vai ter ainda mais áreas consolidadas, mais áreas fibrosadas depois. Então, a gente tem que aguentar a ansiedade aí nessas primeiras 48 horas, principalmente, porque é a fase de liberação de citocinas inflamatórias, é a fase que tá pegando feio mesmo a CIRS, e aí ela vai começar a ter reabsorção. Então, você monitoriza o paciente, é evidente, hemodinâmica extremamente importante, porque a gente sabe que as repercussões de alteração de gases na hemodinâmica são muito severas, mas se você consegue controlar esses parâmetros, parcimônia na ventilação cada vez mais, né? Então, essa configuração cada vez menos danosa à estrutura pulmonar. É muito interessante. Cada estudo vem mostrando, ó, quanto menos parâmetro você dá, né, de volume corrente, de frequência respiratória, de não recrutar pulmão que não é recrutável, de não titular PIP a olho. Tem gente que tem pulmão que não é recrutável, portanto, não responde a PIP. Você calcula a PIP dá 10. Aí a pessoa fala, não, PIP de 10. Onde já se viu, vai lá para 14. Não adianta, você vai super distender áreas, vai aumentar a VIL. E as outras áreas, que era onde você queria que a PIP chegasse, não vai chegar. Então, ó, ficou assim, o que é mais claro, se você entrar na PubMed e fizer uma busca sobre ventilação em síndrome do desconforto respiratório, hoje em dia vai vir muita coisa de Covid, é claro, mas o que é importante da Covid não é o vírus, não é sobre isso, mas é a lesão pulmonar e o quanto o ventilador é danoso para o pulmão. É muito louco, né? É muito louco, porque se você for pensar, ele é necessário. Na verdade, não é o ventilador. Somos nós, né, que somos muito danosos para o pulmão. Mas porque a gente tem mesmo essa cultura, a gente aprendeu isso, a ventilar a gasometria, né? E aí os estudos mostram cada vez mais que a gente precisa realmente ventilar a mecânica. É o pulmão que está danificado. E aí a gaso é consequência. Eu vou até, claro, não posso deixar uma hipóxia severa, não quero deixar ácida, não é sobre isso, mas eu não preciso de parâmetros fisiológicos gasométricos nesse momento, né? A gente, em 80, já sabia um pouco sobre volutrauma, mas esse Baby Lung, né, que é a fração pulmonar suscetível a lesões, que está aberta a ventilação, a gente só conseguiu saber por análise através de tomografia computadorizada, quantitativa. Então, a gente vê que o pulmão volta a ser um pulmão de bebê, né? Por que o pulmão de bebê não é toda a área que abre? Porque o pulmão de bebê não tem ventilação colateral. No caso da síndrome do desconforto, a gente perde um pouco da ventilação colateral por conta dos mediadores químicos e da lesão endotelial. Então, isso acaba diminuindo a redistribuição de gases. Daí a necessidade de ter bastante parcimônia nesse momento. Por isso que a gente não quer biotrauma, telectrauma, que são aquelas áreas que abrem e fecham, né, controle de estresse, e oxigênio que você soca no pulmão e que não passa para o capilar. Esse oxigênio vai ficar no pulmão. Olha lá, as primeiras 48 horas você lesionando o pulmão. FO2 a 100%, numa barreira que o problema não é a concentração de O2, é a difusão. Esse oxigênio fica onde? Dentro do alvéolo. O que ele faz dentro do alvéolo? Transforma radicais livres, faz espécies reativas, lesa ainda mais o alvéolo. O ácido, mas vai para o espaço, gente. É um negócio impressionante o quanto espessa. Então, a gente vai ter realmente mais inflamação, aquele vidro fosco vai aumentar, você vai ter mais áreas de consolidação e o pulmão cada vez mais doente. Além das sequelas que vai ter depois, né? Vocês estão vivos? Deixa eu ver vocês aqui, porque eu falo, né?
Ah lá, peraí, deixa eu subir aqui. Rê, se eu pensar em um DPoC Gold 3 e 4, dando O2 para saturar 95, que já é errado, nesse caso, posso pensar que está ofertando só O2 sem nitrogênio? Não, Cris, eu entendi sua pergunta. Ó, no caso do DPoC, a gente, quando fala de saturação em excesso, é mais pelo centro respiratório, né? Ele acaba sendo regulado por hipóxia, né? Porque, assim, a nossa regulação do centro respiratório primário é pelo CO2. Só que o DPoC, ele tem tanto CO2, que o centro respiratório dele remodula e começa a regular a frequência respiratória pela hipóxia. Então, ele precisa de uma hipóxiazinha, senão ele entra em narcose. Agora, a questão do nitrogênio é que, assim, ó, quando você dá o oxigênio, você dá 50% de oxigênio, 50% de ar comprimido. Quer dizer, na mistura de gases, vai ter nitrogênio, porque o ar comprimido, ou o ar ambiente, se ele tiver em oxigenoterapia, tem nitrogênio, entendeu? Agora, quando você dá só oxigênio, uma FO2 100%, por que é 100% de O2? Porque não tem nenhum outro gás. O único gás que tem ali é o oxigênio. Aí que eu falo que perde a qualidade, né, e a capacidade de fusão, porque o nitrogênio empurraria, não tem nitrogênio, porque você só está dando O2. Se você está dando uma FO2 de 90, por exemplo, você está dando um pouco de nitrogênio, porque os 10% de ar comprimido que vai entrar tem nitrogênio, entendeu? Então, assim, o que a literatura vem mostrando cada vez mais é que a FI de 100%, além de não resolver nada mesmo, ela vai piorar a troca, né? Por quê? Porque você está tirando esse gás essencial, porque você não tem mistura, né, de gases, é oxigênio puro, não tem nenhum outro componente. Quando a gente dá óxido nítrico para o paciente, o óxido nítrico ele tem duas funções. A primeira função é vasodilatar, né? E aí diminui pressão pulmonar e tudo mais. A segunda função é que o óxido nítrico tem nitrogênio, né? Então, o NO, ele ajuda o oxigênio a passar pela barreira alveolo-capilar, ele aumenta o coeficiente de fusão do O2, entendeu? Então, não é a saturação, entende? É a fração, é a quantidade de oxigênio que eu dou. Se eu dou oxigênio puro a 100%, eu não tenho outros gases. E dentro desses outros gases, o nitrogênio vai faltar. Espero que eu tenha respondido. Me fala se eu respondi. Hugo, ainda pronado só com PF abaixo de 150? Sim, né? Ainda sim. Mas hoje já não se pensa mais. Os estudos demonstram que os pacientes que foram pronados, mesmo com pressão... Pronativa esquece, tá? Pronativa é besteira. Agora, para os pacientes que estão intubados, os pacientes que foram pronados com a avaliação de aspectos mecânicos da ventilação, né, do pulmão, e não pela relação PF, mesmo com PF acima de 150, mas aqueles pacientes já que estavam precisando de PIPs mais elevadas, que você via que tinha um vidro fosco acima de 50%, eles tiveram menos lesão, a lesão pulmonar se estendeu por menos tempo. Então, você teve melhora da reabsorção de fluidos em 72 horas. Diferente dos pacientes que a gente esperou a PF estar abaixo de 150. Esses pacientes tiveram a permanência de lesão pulmonar, de líquido e tudo mais, por mais de 5 dias, entendeu? Então, assim, os consensos ainda, os guidelines ainda falam de PF a 150, mas a literatura nova, os estudos novos, os recortes que a gente vem pegando, demonstrando cada vez mais que a avaliação da posição prona deve considerar a imagem. Imagem. Tem vidro fosco? Quanto, né? Então, se eu tenho mais que 50% de vidro fosco, já deve se considerar prona. Porque pensa, qual que é a mecânica da prona? Não é redistribuir fluido? Então, se eu tenho vidro fosco, é porque eu tenho líquido, eu vou deslocar esse líquido. B, pacientes que demandam PIP acima de 10. C, pacientes que demandam FiO2 acima de 50%. Então, não precisa de PF abaixo de 150, pelo que a literatura atual vem trazendo. O que mais? A hipoxemia permissiva seria até quanto? 85, Hugo.
para adultos, né? Não esquece disso, não, porque criança, nem vou entrar num detalhe aqui, né? Com a gente, né, gente? Criança é muito responsiva à hipóxia. O adulto tolera até 85. Ô, gente, na Covidona mesmo, você saturava 84, tava numa alegria, não tava? Quer dizer que vive, né? Pois é. Até 85% é aceitável de saturação. Não precisa ficar aquele desesperado. Drive de 15, Léo. Então, drive no máximo 15. Lembrando que a drive, ela é a pressão de platô, o volume corrente, é o delta de pressão, né? É a pressão de platô menos a PIP. Então, drive de 15 estourando. E pressão de platô, a gente aceita, né? Até 30, mas a literatura também vem baixando isso aí para 25. Mas é difícil, com o pulmão muito duro, né? Fica mais difícil, mas até 30 de pressão de platô. A drive delta não é que é permitido, sabe, Léo? O problema é a condição do pulmão. Porque assim, ó, a gente vai ter que fazer uma avaliação de custo versus benefício. Chega uma hora que você vai aumentando a PIP e você até consegue baixar um pouco a drive. Mas se o paciente não é recrutável, chega nesse limite. Então, ó, a drive cai porque a PIP está alta, não é? Porque, ó, se é pressão de platô menos PIP, se a PIP está alta, a tendência da drive cair. Só que se está tendo sobredistensão de pulmão, não é interessante. Por isso que, em alguns casos, esses pulmões não recrutáveis, que você vai deixar PIP de 10, 8, né? Então, assim, a gente vai titular, a drive vai subir. Por quê? Porque a PIP está baixa. Então, você tem uma pressão de platô, sei lá, de 29 e uma PIP de 8, né? Você tem uma pressão de platô de 29, uma PIP de 10, deu 19. A PIP não está alta, então a drive acaba sumindo. Então, custo versus benefícios. Aumentar a PIP de um paciente que não responde é mais danoso do que a própria drive. Por isso que a gente tolera, nessa situação, uma drive de até 19. Não sei se eu te expliquei. O ideal é abaixo de 15. Abaixo de 15, ponto. É isso que a gente vai perseguir. Aí, vou avaliar se o paciente é ou não respondedor de PIP. Se ele for respondedor, você vai ver que você aumenta a PIP, a complacência melhora, então a pressão de platô tende a cair, a drive cai também, maravilhoso. Se ele não é respondedor, você até consegue baixar a drive, mas às custas de PIP alta, entendeu? Não compensa, porque você está sobredistendendo as áreas, principalmente apicais, e não está ventilando as áreas que estão lá embaixo, que você gostaria que chegasse ar. Então, você cisalha as áreas que estão recebendo, né? Você vai ter lesão mecânica nessas áreas de superdistensão e não vai melhorar as áreas que estão mal ventiladas, né? O pulmão continua heterogêneo, só que agora superdistendido em algumas áreas. Entendeu, Cris? Que bom! Vive anotando tudo. Ah, assim que eu gosto. Hugo Gil, como que eu sei que o pulmão não... Ah, vou falar. Continha, Hugo. Continha, tudo é continha. O pessoal fala, ai, fazer fisioterapia porque eu não gosto de matemática. Aí chega a ventilação mecânica acabando com a tua vida, né? Então, vamos lá, gente. Olha só, então aqui tudo que a gente já falou, né? Pulmão duro, pulmão macio, a maior parte da drive para mexer a caixa, isso aqui é a pressão transpulmonar, né? Então, toda vez que a gente tem esse pulmão duro e parede torácica mole, é muito parecido com criança. A criança é pulmão duro e o tórax complacente, não é? Então, a drive acaba tendo que trabalhar muito para distender o pulmão. E aí a pressão transpulmonar aumenta, porque o tórax está lá todo molão e o pulmão está muito resistente. O contrário, pulmão macio e parede dura, que geralmente é o adulto, a drive é para mover a caixa torácica e não o pulmão. Vocês entendem isso? O que é drive, gente? O que é drive? Drive não é dirigir? Né, de inglês, dirigir, driving pressure é pressão de movimento. Se você traduzir, é pressão motriz. Então, é a pressão para movimentar o pulmão, né? A drive é o quê? É o platô, PIP. É a pressão para movimentar o pulmão, é a pressão de
de movimento mesmo. Então, se o pulmão está duro, eu vou concentrar essa pressão toda no movimento do pulmão. Se eu tenho pressão, um pulmão mais complacente e o tórax está duro, essa pressão dissipa e ela vai ser usada para movimentar o tórax e não o pulmão. E o tórax, dane-se, não tem problema, né? Agora, o pulmão é onde eu tenho as lesões por né, biomarcadores, lesões mecânicas realmente. Por isso que a gente tem diferentes condições de drive, né? De dirigir. É sobre nesse sentido. Aí os cisalhamentos, né? Acaba ativando esses mecanosensores, libera mediador. Por isso que vale muito a pena você acompanhar a evolução da proteína C reativa. Ó, a PCR, ela é um marcador importantíssimo de sepse. A PCR, na verdade, ela aumenta toda vez que tem inflamação, não interessa qual, tem inflamação, a PCR aumenta. Na sepse, ela está gigante. Não é um valor que interessa para nós, é a evolução. Então, ó, intubou, daqui a 2 horas, peça uma PCR, converse com o médico. Fala, dá para pedir uma PCR? Eu falo, ai, mas por quê? Por quê? A gente viu que os primeiros 20 minutos já são suficientes para causar danos para o pulmão. Se eu aumento muito a inflamação pela lesão mecânica, a PCR começa a piorar e piorar bastante. Então, se você tem um aumento de PCR superior a 25% após a intubação, saiba que foi a ventilação mecânica que está colaborando e muito com esse aumento de PCR. O que é PCR? Lembra? Proteína C reativa. São 12 tipos de proteínas liberadas pelo fígado, quando o fígado vê que tem muita inflamação, então muita interleucina principalmente, interleucina 2 e 6, fator de necrose tumoral alfa, passa pelo fígado, o fígado fala, eita, tá inflamado, hein? Vou te ajudar. E aí, essas proteínas, chama-se sistema complemento, né? Elas ajudam a fagocitar o lixo, enfim, ela ajuda ali nas questões imunológicas de depuração. Então, ela é marcador, só que tem um problema. Quanto mais PCR, olha que louco, quanto mais mediador químico você tem, mais PCR você libera. Quanto mais PCR você libera, mais interleucina 2 e 6 você libera. A PCR induz a produção de interleucinas. Olha a confusão. Então, os mediadores, de maneira geral, o processo inflamatório causa aumento da PCR. E a PCR causa aumento de mediadores químicos inflamatórios específicos, que são os mediadores anti-inflamatórios, né? Daí leucotrienos e interleucinas. Só que esses mediadores anti-inflamatórios lesam ainda mais o endotélio. Então, é um marcador muito interessante para a gente. A gente fica agoniado com a gaso, peçam PCR. Peçam proteína C reativa. E aí, para aquele paciente de SARA leve, que você falou, olha, vamos colocar na não invasiva. Primeira coisa, a causa que está levando a síndrome do desconforto, ela é de rápido controle? Porque se for uma infecção, não vai controlar rápido. Até o antibiótico funcionar, esquece. É trauma. Trauma pode ser controlado rápido. É uma pancreatite e a amilase já está caindo. Pode ser uma boa ideia. Olha, foi uma queimadura, mas ele já estabilizou, também pode ser. Então, assim, primeira coisa, ventilação não invasiva em síndrome do desconforto. Quem está causando a síndrome do desconforto? Quanto tempo vai demorar para estabilizar a causa? Ela já está estável? Porque às vezes deu aquela descompensação e já está estabilizando. Lindo de viver. Dá para segurar na não invasiva. Primeira coisa. Segunda coisa, como está o lactato desse paciente? O lactato normal abaixo de 1. A gente já começa a ter aí score de SOFA positivo para sepse acima de 2. Agora, lactato, gente, acima de 10, 12, não adianta, você não vai segurar esse paciente não invasiva. O lactato, ele é um marcador de respiração anaeróbica. Então, o que ele está te mostrando? Que os tecidos não estão nada oxigenados e que eles estão produzindo ácido lático. Veja a progressão do lactato. Quanto era o lactato de entrada?
quanto está o lactato agora. O lactato conta para a gente como está a evolução da CIRS. De novo, os 25%. Então, aumento de lactato em até 6 horas, mais que 25%, o processo que está causando a inflamação sistêmica está ativo e a todo vapor. Tubo. Não precisa esperar. Mas a Sara leve, ele vai degringolar. Agora, estabilizou o lactato, ele tá alto, mas ele estabilizou. Daqui a 6 horas, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Começou a cair. Aí eu já controlei a causa da síndrome do desconforto. Então, agora é só pulmão mesmo. Eu não vou ter piora, não vou ter mais liberação de mediador químico inflamatório, porque eu já cheguei no limite da doença. E aí, agora, a tendência não vai enxugar de uma vez, né? Tem um tempo aí para enxugar, aí ela começa a diminuir o lactato. Então, acompanhem o lactato. Ele é um marcador muito importante. O outro marcador importante é a creatinofosfoquinase. Eita, enzima cardíaca, não. A creatinofosfoquinase, fração massa, é do coração. Mas a creatinofosfoquinase, ela é enzima de músculo estriado, né? De músculo estriado esquelético. Então, quando a gente tem um aumento de estresse oxidativo da musculatura respiratória, sobretudo do diafragma, a CPK aumenta. Então, de novo, vai ter um aumento? Esperado, tá tudo bem. Tá progredindo? Saiba que esse diafragma vai fadigar. Por quê? Porque o que é a creatinofosfoquinase? Lembra assim, ó, a enzima, ela fica guardada em vesículas no músculo. Se ela tá no sangue, é porque morreu a célula. E aí rompeu aquela vesícula e ela foi liberada para o sangue. Entendeu? Então, quanto maior o nível de enzima, mais tecido eu tô morrendo, mais célula eu tô perdendo. Da onde está vindo essa lesão? Aí vale uma observação. Se for um paciente cirúrgico, não veja CPK, porque o paciente cirúrgico vai ter CPK alta mesmo, cada incisão do estresse cirúrgico. Paciente com úlcera de pressão, CPK lá em cima. Pacientes que politraumatismo, CPK estourada. Então, tudo que traz lesão muscular, sabe, CPK aumenta, daí ela perde esse valor para nós. Agora, em síndromes clínicas, né, paciente que não tem úlcera de pressão, que não é paciente cirúrgico, que não foi politraumatizado, ela é um marcador bastante interessante. E aí você vai vendo a progressão da creatinofosfoquinase. Então, o que interessa, de novo, é o quanto ela progride. Aumentou mais que 25% em 2 horas, é o diafragma que está reclamando. Só que qual que é o problema? Ele está mantendo o trabalho respiratório, sofrendo que nem um louco, né? Mas está mantendo. Daqui a pouco ele vai abrir o bico. Então, não dá para esperar isso. Então, de novo, por isso que é importante a gente pensar, é síndrome do desconforto respiratório leve. Trace prognósticos, porque está leve agora. Né, tá leve agora. Aquele estresse da ventilação não invasiva, mais a respiração ativa do paciente, também pode aumentar mediador químico pulmonar, junto com o fator causal que está ainda trabalhando em prol da lesão pulmonar aguda. Entende? Eu tô com um fator infeccioso, tá liberando o mediador químico, tá liberando, não parou ainda, quer dizer, só vai aumentar a lesão pulmonar. Aí, junto, por mais que o paciente está confortável na ventilação não invasiva, você não controla volume corrente, controla na não invasiva? Você não consegue controlar, né? Você ventila em pressão de suporte, em BIPAP, o volume corrente também depende do esforço do paciente, então ele vai fazer um volume maior. E o centro respiratório dele está pedindo um oxigênio, ele está em estado hipermetabólico. Então, a intubação, ela pode ser protetora nesse caso. Então, ó, SARA leve, pode ser indicativo de VNI, desde que o fator causal da SARA já tenha sido controlado ou revertido. Por isso que fazer SOFA no PS salva vidas, gente. Tem um protocolo, chama PAUS, porque a gente sabe que a proteína C reativa é indutor de cascata inflamatória, certo? Existe um antídoto para a proteína C reativa, que é a proteína C ativada.
É. Só que a proteína C ativada só pode ser feita nas primeiras horas da SIRS, da Síndrome da Resposta Inflamatória. Então, só nas primeiras 6 horas, que eles chamam de hora ouro. Só que o povo deixa passar batido, entendeu? Se não colhe lactato. Quantos pacientes chegam para você lá na UTI sem nada, sem sofa, sem lactato, sendo que ele poderia entrar em protocolos? E é lindo. Você entra com a proteína C ativada, ventilação não invasiva, juro, já vi paciente sair de sofa 4 para 0 em 12 horas. Por quê? Porque a PCR segura os mediadores químicos inflamatórios, a proteína C ativada, né? Então, tem isso. Não é todo lugar, porque é experimental ainda, né? Não está liberado, mas deve ser liberado nos próximos anos, espero. Tudo bem? Então, olha aí, ó, volume corrente sempre pelo peso predito e não pelo peso real, né? Sempre lembra disso, calcular aí o peso predito para o paciente, porque o pulmão não cresceu só porque a gente engordou 100 quilos, né? Então, sempre fazer a avaliação com o peso predito do paciente. Olha aqui, ó, a gente fala de estresse e tensão. Ó, quando a gente faz progressões, né, de volume corrente, e o pulmão tá muito duro, né, e coloca esse volume corrente real aí, super elevado, a gente começa a ter esse aumento bem importante de estresse e tensão. Então, quando você usa 20% aproximadamente, né, 50 ml por quilo, cai para 20%, 25 ml por quilo, 40%, 17 ml por quilo. Então, ele fala assim, ó, homem de 70 quilos, com síndrome de desconforto respiratório, com volume corrente de 10 ml por quilo de peso. Então, ele vai calculando, né, o valor do volume corrente pela porcentagem de pulmão acometido. Essa é um cálculo, mas que no final chega nesses 4 a 6 ml por quilo mesmo. Oxigênio de novo, né? Olha aí, ó, PF, indicador fraco de gravidade, porque não é uma variável isolada de avaliação de pulmão. Ela avalia também todo o sistema. Então, não é uma boa ideia, né? A gente acaba não tendo realmente a real noção. Você sabe que a gente agora usa ultrassonografia para avaliar prona. Por quê? Você prona o paciente e às vezes não tem melhora da PF. Por que não tem melhora? Demora para redistribuir, às vezes o pulmão está mal perfundido, não é uma questão só de ventilação. A PaO2 não depende só de pulmão, depende também de outras variáveis. E aí a gente tem lá, né, que se não melhora a PF em 2 horas, se não melhora valores gasométricos, supina o paciente. Só que quando a gente faz a ultrassonografia point of care, você consegue ver a redistribuição de líquido. Você vê o vidro fosco sendo deslocado. E aí, você começa a ver áreas abrindo. E isso diminui o estresse pulmonar. Então, assim, não é sobre a gás, é sobre o pulmão. Então, hoje, a gente avalia muito mais a ultrassonografia pulmonar, né? E aí a presença de linhas B no pulmão é impressionante o quanto dissipa. Linha B são linhas assim, ó, na horizontal, e elas mostram que tem edema. Então, toda vez que tem edema pulmonar, você vai ver aquelas linhas B, assim, ó, na ultrassonografia. E aí a gente vê redistribuição de linhas B, é lindo de ver, então precisa reavaliar mesmo, né? A relação da PaCO2, então sempre lembra que as variáveis relacionadas à PaCO2 são as variáveis que mexem com a ventilação alveolar, espaço morto, volume corrente, frequência respiratória. Né? A ventilação alveolar, ela é o quê? O volume minuto menos o espaço morto. E aí, às vezes, a gente acaba mexendo no volume corrente, na frequência e não tira espaço morto, né? Tem 300 intermediário, cânula pequena, então precisa ver. E a gente aceita a hipercapnia aí com pH até 7,2 agora, viu? 7,2. Aqui só para lembrar a fórmula de peso predito, homem 50 mais 0,91 vezes a altura em centímetros menos 152,4, mulheres 45. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar essa aula para vocês, tá bom? Porque daí tem todos os cálculos direitinho.
Pressão de platô até 30, né? O que a gente gostaria. Lembrando que pressão de platô é volume corrente dividido pela drive de 15 de preferência. E a avaliação de pulmão recrutável ou não recrutável. A avaliação de titulação de PIP se consagrou a PIP decrescente. Antes, a gente não tinha ainda muita clareza como era melhor titular a PIP, crescente ou decrescente. Hoje, a gente faz a avaliação de recrutabilidade, recruta e decresce a PIP a partir do recrutamento alveolar. Então, primeira coisa é a avaliação de recrutabilidade, que eu achei que eu tinha colocado aqui. Espera aí, gente, que eu vou mandar para vocês. Para recrutabilidade, você vai fazer o seguinte, espera aí que eu tenho ela aqui. Na recrutabilidade, você vai ter que estabelecer duas PIPs. Uma PIP height e uma PIP low, né? Uma PIP alta e uma PIP baixa. Aí, você vai pegar o volume corrente exalado. Peraí, deixa eu pôr aqui. Recrutabilidade. Eu tenho esse slide, eu achei que eu tinha colocado, que doida. Peraí. Que eu vou passar para vocês. Bom, mas olha só. Primeira coisa que você precisa. O paciente tem que estar sedado e tem que estar curarizado. Ele não pode entrar na ventilação de forma nenhuma, tá? Isso é um dado bem importante. Depois, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar ele aqui. Peraí. Você vai estabelecer duas PIPs. Uma PIP height, que a gente chama, né? A PIP alta, e a PIP low, que é a PIP baixa. Geralmente a gente usa 5 e 15. Aí já dá para começar a brincar. Você vai fazer o seguinte cálculo. Você vai primeiro aumentar a PIP e colocar em PIP height. Deixa eu pegar aqui o slide e colocar nos slides, que eu acho que vai ficar melhor para nós. Peraí, gente, me desculpem. Eu tinha certeza que eu tinha colocado, eu fiz tanta coisa hoje. Peraí. Aí, olha lá, ó. Então, o que você vai fazer? Volume corrente tem que ser o exalado, tá bom? Volume corrente exalado. Então, o que você vai fazer? Você vai primeiro pegar o volume corrente com a PIP height, PIP de 15, por exemplo. Aí, você vai pegar o volume corrente da PIP low, de 5, volume corrente exalado. Então, ó, a diferença, esse delta que tem do volume corrente da PIP height para a PIP low, você vai colocar aqui. Então, por exemplo, se na PIP height deu um volume corrente, vamos supor, de 200, é volume exalado, hein? E na PIP low deu um volume, vamos supor, de 150. Então, 200 menos 150 vai ser 50. Então, é a diferença aqui. Depois, você vai pegar só o volume corrente da PIP height. Só o volume corrente exalado com PIP de 15. Tudo isso dividido pelo volume corrente inspirado. Então, ó, aqui em cima é volume corrente exalado. Aqui embaixo é volume corrente inspirado. Vezes a pressão de platô com PIP low. Então, você coloca lá PIP de 5, dá a pausa inspiratória e pega a pressão de platô. Menos a PIP low, que seria 5. Tudo isso dividido pela PIP height, que seria 15, menos a PIP low, nesse caso 5. A gente geralmente usa 15 e 5 menos. Tudo isso menos 1. Simples assim. Quando alguém perguntar, Físio, o que você está fazendo? Né? Você fala, estou me matando aqui para entender, né? Para fazer essa continha, né? E aí, você, depois de passar por esse perrengue, né, fazer toda essa conta bem bonitona, você vai ver os valores
que der abaixo de 0,1, né, a média mais ou menos, né, de 0,21, na verdade, não são pulmões recrutáveis. Os que são acima desse valor, aí você pode considerar como recrutável. Na verdade, os que têm acima de 0,5 é o que mais tem potencial de recrutamento. Eles falam assim, ó, até, né, 0,21, acima de 0,20, 25, 21, já dá para recrutar, mas o ideal é que seja acima de meio, né? Então, fiz toda essa continha de acima de 0,5, aí eu vou recrutar o meu paciente. Então, ó, primeiro faço a conta, aí eu recruto o paciente, geralmente a gente faz o recrutamento alveolar, hoje se aceita PIPs de 35 a 40 centímetros de água, com um delta que mantenha um volume corrente de 5 a 6 ml por quilo. Entenderam o que eu falei? Ó, você está ventilando o paciente a volume, então você mantém o volume corrente dele a 5 a 6 ml por quilo, e você vai dar a PIP, então, de 35, 40. Então, ele vai de 35, só que ele vai bater na pressão de pico. Então, você vai ter que aumentar um pouco o alarme de pressão de pico, para poder manter o volume corrente entre a PIP de recrutamento e a pressão expiratória total, entendeu? Para manter um volume corrente de 5 a 6 ml por quilo. Recruto de 40 segundos a 1 minuto, esse primeiro recrutamento. E aí você vai baixar essa PIP. De maneira geral, se baixa de 2 em 2. Tem que estar ventilando a volume. Por quê? Porque você vai calcular a complacência estática em cada PIP. Então, vamos lá. Você aumentou a PIP para 30, vamos ser conservador. Aumentou a PIP para 30, um volume corrente de 500. Aí, você coloca, recrutou 40 segundos a 1 minuto. Agora, você vai baixar a PIP para 28. E aí você vai calcular, você pode calcular só a drive, porque na verdade o que importa é a pressão, a complacência. Mas a drive caindo, a complacência aumenta. Então você pode fazer só com a drive, ou fazer o cálculo da complacência estática também. Se você fizer pela complacência, volume corrente dividido pela drive. Ou faça só a drive, dá na mesma, viu, gente? Dá na mesma mesmo. Então, ó, 28, calculei a complacência ou a drive. 26, calculei a complacência ou a drive. Geralmente, você vai ver que a complacência está boa, está alta. Aí, vai ficar a mesma complacência. 28 a mesma, 26 a mesma, 24 a mesma, 22 a mesma, 20 a mesma, 18 a complacência caiu. O que significa isso? Que a PIP ideal é 20. Vocês entenderam? Porque a PIP ideal é aquela PIP que mantém o pulmão com a melhor complacência e a menor drive, né? Então, ó, quando começa a cair, você fala, eita, tá aqui, ó, a PIP ideal tá aqui. Então, ó, 20 foi a minha melhor complacência. Quando eu baixei para 18, caiu a complacência. Então, a PIP ideal é 20. O que você vai fazer? Recruta de novo, e agora você vai descer essa PIP em espaço aí de 5 a 10 segundos, de 2 em 2, até chegar na PIP calculada, que é 20. Tudo bem, gente? Cadê vocês? Deixa eu ver se vocês estão vivos. Avisando o gráfico se é recrutável. Então, a visão é a mesma. O que o gráfico te mostra? Ele te mostra exatamente a complacência, né? Se o pulmão está acomodando ou não. Você pode usar a curva. O gráfico, na verdade, é a representação do cálculo, né? Então, ele vai te mostrar a curva mesmo de complacência, o ponto de inflexão. Por isso que é confiável, sim. Só que é mais visual. A PIP height pode ser de 15, Hugo. Então, ó, 5 de PIP low e 15 de PIP height, tá? Então, ó, para a gente fechar esse diálogo aqui, avaliei recrutabilidade, vi que é recrutável, o que eu vou fazer? Vou recrutar o meu paciente, posso dar PIPs até 40, 45, isso tudo vai depender de verdade da hemodinâmica, né? Do quanto o paciente suporta.
E aí, você vai baixar a PIP de 2 em 2, calculando a complacência estática ou a drive. Você vai ver que vai se repetir a complacência. A hora que a complacência cai, você fala, ó, a anterior, né, a melhor complacência para a menor PIP. Então, se a última complacência alta foi com PIP de 20, a PIP ideal é 20. Recruto de novo e agora eu volto a PIP para a PIP ideal. E se o paciente não for recrutável, né? Se o paciente não é recrutável, a gente também titula PIP. A gente também titula PIP. Só que você vai titular PIP a partir de PIPs inferiores a 16 centímetros de água. Entendeu o que eu falei? Então, paciente recrutável, você pode recrutar com 30 a 45 de PIP e fazer o cálculo titula PIP a partir desses valores. E para o paciente que não é recrutável, que você fez a continha, deu abaixo de meio, você vai titular a PIP, mas você vai começar a calcular de 16 para baixo. Então, ó, tem literatura que fala em 20, né? A maior parte fala de 16, mas tem literatura que fala de 20. Então, ó, 16, calculo complacência, 14, calculo complacência, 12, 10. Você vai ver que a PIP desse paciente vai dar baixa também. Geralmente, o paciente que não tem recrutabilidade, ele não responde a PIP elevada. Você vai titular, vai dar 10, 12 de PIP também. E aí, né, gente, para a gente fechar, às vezes, a síndrome está tão grave, o pulmão está tão danificado, que a ventilação mecânica não é suficiente. E aí, precisa fazer ECMO, né? Então, a oxigenação por membrana extracorpórea não suspende a ventilação mecânica. O paciente em ECMO, ele continua em ventilação, mas agora ele tem uma membrana, né, que faz a oxigenação para ele, que é a membrana extracorpórea. Então, a gente vai ter que avaliar esses critérios. Eu vou fazer uma live 18 e 18, não sei que dia que eu vou falar de ECMO. E aí a gente fala direitinho os parâmetros, como ajusta, como desmama, porque tem que aprender a desmamar a ventilação e desmamar a ECMO para poder dar certo o negócio. Tudo bem, meus amores? Um beijo muito grande, muito obrigada. Obrigada, Nath, maravilhosos são vocês, de verdade. E a gente se fala, meninada, amanhã tem live 18 e 18, hein? Não sei o assunto não, porque geralmente eu nunca sei, quando eu entro que eu descubro. Então eu te encontro amanhã às 18 e 18 novamente. Tchau, gente, fiquem bem, fiquem com Deus, boa semana para todo mundo. Tchau, Enercita, boa noite. Até a próxima.